capítulo 29, 1 Crônicas, verso 14, é o rei Davi falando. Porque quem sou eu e quem é o meu povo que tivéssemos poder para dar por vontade própria semelhantes ofertas a Deus? Porque tudo vem de ti, ó Senhor, e da tua mão nós te damos. Eu quero frisar bem as duas primeiras perguntas que ele faz. Quem sou eu e quem é o meu povo? Agora vá comigo, por favor, para Mateus capítulo 16, verso 13. E chegando Jesus às partes da cidade de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos dizendo: quem dizem os homens ser o filho do homem? E eles disseram: uns João Batista, outros Elias, e outros Jeremias, ou um dos profetas. Disse-lhes ele: e vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro respondendo disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo disse-lhe: bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, porque não foi carne e sangue que te revelou, mas meu Pai que está nos céus. Pois eu também te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra será desligado nos céus. E agora a última referência, Romanos capítulo 12, verso 3. Verso 3, amém? Porque pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós, que não saiba mais do que convém saber, mas saiba com temperança, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Amém. Irmãos, eu, quando me converti há muitos anos atrás, algumas décadas atrás, me encantei com os dons espirituais. Eu me converti já numa igreja que cria nos dons espirituais, e era encantador ver alguém orando em línguas, ver alguém trazendo a revelação. Quando eu comecei a saber dos dons espirituais, o dom de cura, o discernimento de espíritos, era algo maravilhoso. Mas havia um dom, o dom da profecia, e ele existe, que se confundia com o dom de línguas, o da interpretação de línguas, e a fronteira entre esses três não é muito bem definida. Então muitas vezes o profeta está falando em línguas e ele mesmo interpreta, ou ele fala em línguas se outro interpreta, ou o dom de língua é uma coisa e o dom de interpretação é outra, e nunca foi bem explicado. E bem explicado está na Bíblia, que os profetas do Velho Testamento profetizavam sem falar em línguas. Eles chegavam e diziam: assim diz o Senhor. Ou então eles chegavam e diziam na cara do rei, na cara da pessoa mais simples, ou daquele que era um militar, ou daquele que era um sacerdote, e a palavra dele se cumpria, a ponto da Bíblia dizer que quando um profeta fala, se cumpre. Bom, vão-se aí alguns anos, algumas décadas de vida cristã, e eu nunca me impactei nesses anos com profecia. Eu ouvi muita coisa, eu vi muita coisa se cumpriu, muita coisa não se cumpriu, mas nada me impactou até recentemente. E quando a gente fala de profeta, a gente traz, eu não sei vocês, mas eu trago a ideia de uma pessoa mais madura, de uma pessoa mais velha, de uma pessoa mais experiente, de uma pessoa mais vivida na religião. E às vezes a gente esquece que Deus usa quem Ele quer, do jeito que Ele quer, na hora que Ele quer e onde Ele quer. E é incrível isso. E alguns dias atrás, uma profecia foi trazida
de uma forma maravilhosa, de uma forma incrível, de uma forma que ninguém esperava, por uma menina, uma profeta menina. E eu a estou chamando de profeta, ninguém chamou, eu a estou chamando assim. Uma menina de 18 anos, nova, 18 anos, novinha, que aparece em todos os canais de televisão, que aparece nos principais jornais da internet, nas principais páginas das redes sociais, que aparece nos jornais fora do Brasil, com uma palavra curta, com uma palavra de uma autoridade, com uma palavra de uma coragem, com um timbre de voz amoroso, mas denunciador. O nome dessa menina, Hadassa. Hadassa, o nome é bíblico. Hadassa significa murta. A murta bíblica é diferente desta planta que alguém pode ter em casa e que chama de murta. A murta da Bíblia, o mirte, era um arbusto que crescia, virava uma árvore de até mais ou menos 5 metros. Isso é muita coisa, a nossa igreja tem 6 aqui dentro, então um pouco menos que o nosso teto. Ela chega nisso. As folhas dela, quando são esmagadas, exalam um perfume incrível. E na festa de tabernáculos, uma das 3 festas principais que Deus ordenou a Israel, que Israel nunca deixasse de fazer, e anualmente eles tinham que fazer, os hebreus pegavam as folhas de murta, maceravam e passavam nas tendas. Você sabe, você estuda, você vem à escola dominical, você sabe que a festa de tabernáculos acontecia durante 7 dias. Os hebreus tinham que sair de dentro das suas casas, montar cabanas, e durante 7 dias eles tinham que viver dentro das cabanas, para se lembrar do tempo em que, como povo, eles deixaram o Egito e durante 40 anos ficaram caminhando no deserto, morando em tendas, para que eles nunca se esquecessem e fossem sempre humildes, sabendo que Deus os sustentou no deserto. Então, eles aromatizavam as suas tendas com as folhas de murta. A palavra Hadassa significa aquela que governa, aquela que tem influência, aquela que protege, mas também aquela que é protegida. Incrível o significado do nome e de onde o nome vem. Vem da planta que estava na festa de tabernáculos, que exalava um bom perfume, que lembrava ao povo que eles eram sustentados por Deus, e significa aquela que protege, a protegida, aquela que governa, aquela que tem influência. Bom, um chiqueirinho, onde um certo presidente de uma dessas repúblicas da América do Sul costuma falar aos seus puxa-saco, e ele só recebe aqueles que falam bem dele, e não é raro que quase todos que estão ali são evangélicos, puxadores de saco, e que puxam o saco dele, e tem ali uma seleção de quem entra e quem não entra. E entra essa menina, que vem do interior de São Paulo, presta atenção aqui, por favor, vem do interior de São Paulo, essa menina, entra, e quando passa aquele arrogante presidente, ela diz: presidente, por favor, eu tenho uma palavra da Bíblia para o senhor. E ele para, porque ele está acostumado com isso, ele vem, e ela disse: o senhor fala muito no versículo que o senhor gosta muito, eu também gosto. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Irmãos, a profeta se revela aí. Ela diz: eu vim para dizer que o senhor é uma farsa. 18 anos, na frente desse homem, cercado de seguranças, uma menina que vem do interior de São Paulo, cuja voz não tremeu, que não gritou como eu gritei, que olha para aquele homem e diz: o senhor tem a palavra de Deus na sua boca, e eu vim aqui dizer esse mesmo verso para o senhor, e eu digo: o senhor é uma farsa. E ele toma um susto, fica sem saber o que fazer, e ele diz: você veio aqui para me questionar? Ela disse: sim, eu vim para lhe questionar, e eu vim dizer uma coisa para o senhor: o senhor não é Deus.
E um puxa-saco diz: é sim, Deus o colocou aí. E ela disse: o senhor não é Deus, e eu vim lhe questionar. O nome dela? Hadassah. Procurada, ela disse: olha, há 3 anos atrás, quando eu fiz 16 anos, eu não sabia nada de política. Mas eu sabia que a corrupção estava empobrecendo o povo, estava fazendo coisas ruins, e ele tinha uma palavra que eu acreditei. Mas quando chegou a pandemia, e eu vi os meus amigos morrendo, e eu vi os meus parentes morrendo, e eu vi na televisão as pessoas sendo enterradas em covas coletivas, eu vi faltar oxigênio, e eu vi o moço dizer que aquilo era uma gripezinha, pegar remédio para carrapato e dizer para as pessoas usarem para matar o vírus. Eu descobri que ele era uma farsa, e chegou uma hora que eu não aguentei. Irmãos, o que é que moveu aquela menina de 18 anos a fazer coisas que pastores não fizeram? Que homens e mulheres mais velhas e mais vividas na igreja não fizeram? De onde veio essa coragem? De onde veio esse ímpeto? De onde veio essa palavra firme? Por que essa menina tem esse nome profético? Porque Deus está falando e falando poderosamente. Eu vivi o suficiente para aos 61 anos de idade ver e ouvir uma profeta de verdade. Não carregou título nenhum, nome de igreja, não carregou nada. E ela disse: eu estou decepcionada com os evangélicos e com as igrejas evangélicas, que eu até gosto muito, mas eu não poderia deixar de dizer o que eu disse. Pastor, o que tem a ver com os textos que o senhor leu? Irmãos, quem nós somos? Quem nós somos? Nós constituímos a nossa identidade a partir da fala do outro. Nós nos referenciamos para descobrir quem nós somos a partir da fala dos outros. Nós gostamos que os outros nos digam que nós somos pessoas honestas, que nós somos pessoas boas, que nós somos pessoas caridosas, que nós somos pessoas trabalhadoras. Nós gostamos que as pessoas nos digam que nós temos uma vida incrível, que nós fazemos coisas maravilhosas. Nós gostamos que as pessoas falem de nós, como nós somos divertidos, como nós sabemos comer, como nós sabemos fazer todas as coisas. A fala do outro é muito importante para nós. Nós nos preocupamos com o que o outro fala de nós. Esse outro que fala da gente, ele é importante na constituição, sim, do que nós somos. Mas sabe de uma coisa? Às vezes a fala do outro, ela vem de uma forma que não é verdadeira. Vou lhe dar um exemplo. Hoje nós vivemos a era da imagem que é veiculada com muita rapidez. Todo mundo faz selfie o tempo inteiro. Todo mundo tira retrato de si mesmo. Há alguns anos atrás, houve um grupo de pessoas que começou a morrer porque tirava selfie em situações perigosas. Virou moda você subir no alto de uma pedra, se colocar pendurado nela por uma mão e com a outra tirar selfie. Um bocado de gente soltou a mão, caiu e se esborrachou. Subir numa ponte, subir no guarda-corpo e ficar de braço aberto e tirar uma selfie. Muita gente escorregou e caiu. As pessoas gostam de ter conquistas, de fazer passeios. Você corre, você anda de bicicleta, você nada, você tira selfie. Você já tem as poses clássicas. E aí você acha: nossa, ela tem uma vida incrível, que corpo lindo, nossa, ela esteve em Salvador, olha, ela está comendo muqueca e tirou. Todo mundo faz isso, porque a pessoa vê a foto e curte, dá um like. Quando ela faz isso, ela está dizendo: eu estou dizendo para você que você tem uma vida incrível, eu estou dizendo para você o quanto você é especial, eu estou dizendo para você que você tem conquistas incríveis, eu estou dizendo para você que você é bonito. Quando ele dá aqui, essa ideia do que o outro fala da gente. Mas nós construímos isso, nós entregamos para ele para que ele nos devolva, e nós nos enganamos com isso. Por isso é que
quase sempre as pessoas têm dificuldade, por exemplo, em fazer terapia, porque a terapia desconstrói a imagem da pessoa. A pessoa chega achando que é uma coisa e ela vai descobrindo que ela é outra, e às vezes ela não gosta do que ela vê, e aí de duas uma acontece, ou ela muda ou ela vai embora falando mal do terapeuta, e aí vai procurar um para falar o que ela quer ouvir. Nós vimos o rei Davi, que é rei, que é o comandante em chefe das forças armadas de Israel, que é um homem muito rico, é um homem que tinha o poder de vida e morte de centenas de milhares de pessoas. Era um homem que tinha uma autoridade que ultrapassava as fronteiras do seu país. Virar para Deus que tudo conhece e dizer: quem sou eu e quem é o meu povo? Ele não se via como um rei, ele não se via como um grande militar, ele não se via como um grande estadista, ele não se via como um juiz de toda aquela terra, ele se via como alguém que não tinha o que dar para Deus, porque ele diz: quem sou eu para dar a Deus alguma coisa, e quem é o meu povo para dar a Deus alguma coisa que Deus não nos tenha dado primeiro? Nós te damos alguma coisa que recebemos da tua mão. Irmãos, eu acho interessante quando as pessoas arrogantemente se colocam num lugar que não lhes pertence, porque é um lugar de beleza, é um lugar de comando, é um lugar de autoridade, é um lugar de influência. Nós ocupamos lugares, mas ele não é nosso, não são nossos esses lugares. Nós passamos por eles porque Deus quer nos usar em certos lugares, mas passou aquele tempo, Deus nos tira, acabou. Não há um homem que governe para sempre, não há um pai de família que dirija a família para sempre, não há uma mulher que seja influente para sempre. Tudo passa, mas nós nos agarramos àquelas coisas que dizem para nós que nós somos importantes. Você sabe com quem que você está falando? Irmãos, essa frase, você sabe com quem que você está falando? Durante o governo militar, nós tivemos um período de ditadura militar, de 1964 a 1985, anos que a história oficialmente não fala muito sobre ela. Mas era muito comum a esposa de um militar, ou a filha de um militar, o filho, pegar o cap do pai e colocar dentro do carro. Aí ele parava no estacionamento proibido, ele parava no lugar que não podia, mas ele botava ali o cap. Aquele cap dizia: esse cara manda. Ou então o cara pegava um colete da Polícia Civil e colocava no banco do carro, abraçando o banco do carro, de tal maneira que todo mundo olhava e via o brasão. As pessoas gostam de se impor. Você sabe com quem que você está falando? Eu sou fulano de tal, eu mando, eu mato, eu compro. Você já viu o meu carro? O meu carro é melhor do que o carro de todo mundo. O meu dízimo é maior do que o dízimo de todo mundo. O quê? Alguma coisa vai funcionar sem mim? Não pode. Irmãos, Paulo vai nos ensinar em Romanos capítulo 12, verso 3, ninguém se veja além daquilo que é. Nós somos como uma nuvem que de manhã existe, uma neblina, e que ao meio-dia já passou. O que é o homem? O homem é como a erva, a sua glória é como a flor da erva. Vem o sol, seca a erva, cai a flor. Davi entende isso e ele diz: quem sou eu? Ele não diz para Deus: eu sou rei, Deus, obrigado porque o Senhor me colocou como rei de Israel, porque eu realmente sou poderoso, porque eu venci os meus inimigos. Não, ele não diz isso, ele diz: quem sou eu? Ele deu uma oferta que ele mesmo faz um levantamento e ele nos conta quanto ele deu junto com Israel, mas ele disse: tudo que eu te dei veio da tua mão. Irmão, deixa eu te contar uma coisa, quando eu prego, eu não prego porque eu sei pregar, eu não prego porque eu sou um bom pregador, eu não prego porque esse lugar é meu, eu prego porque Deus quer me usar ainda para pregar. Em algum momento, Deus pode dizer: Ademir, você vai ter um calo nas cordas vocais e não vai mais poder pregar.
Ademir, a igreja não quer mais você. Ademir, você agora vai estar começando a desenvolver um Alzheimer e vai esquecer textos. Eu simplesmente vou passar. Ademir, você ficou velho e não aguenta mais. Outro vai te substituir. O lugar não é meu. Houve um tempo em que o meu pai ditava todas as ordens, em que o meu pai cuidava de mim, em que se eu precisasse de qualquer coisa eu chegava e dizia: pai, eu estou precisando disso. Ele dizia: vou ver. Ou ele ia lá, trazia e dizia: pode comprar. Ou ele dizia: eu vou lá com você. Ele saiu desse lugar. Hoje me ligam e dizem assim: olha, tem que comprar mais fralda para ele. Olha, tem que comprar o óleo de girassol para ele. E eu chego lá e vou conversar com ele. E ele olha para mim e não sabe que eu sou filho dele. E eu digo para ele: só sabe que nós trabalhamos juntos, né? Ah, sei, pois é. Como é que estão as coisas? Me conta. Aí nós vamos ouvir uma música sertaneja juntos. Aí ele chora. Ele virou o meu filho. Ele virou o meu neném. Eu cuido dele, eu troco as fraldas dele. Eu dei banho nele. Ele saiu daquele lugar. Nós não temos um lugar. Quem sou eu? Eu sou a nuvem que passa. Eu sou a neblina que agora está aqui, mas que daqui a pouco não vai estar mais. Jesus, enquanto homem, ele vira e diz assim para os seus discípulos: quem dizem os homens que é o Filho do Homem? Mateus 16. E aí um diz: dizem que o Senhor é Elias, que voltou de entre os mortos. O outro disse: não, eu ouvi dizer aí que falam que o Senhor é João Batista, que também voltou de entre os mortos. Alguém vai falar: pastor Elias subiu num carro de fogo. Irmãos, se subir num carro de fogo e sair da atmosfera, morre sem ar. Então ele também morreu. A morte também o colhe, porque carne e sangue não herdam o reino dos céus. E ele diz: que mais? Dizem que o Senhor é um dos profetas. E aí Jesus diz: e vocês? Quem dizem que eu sou? E vocês? As pessoas têm uma devolutiva. Dizem de mim um monte de coisa. Mas e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Aí Pedro diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus diz algo incrível para ele. Jesus disse: bem-aventurado és tu, Simão, filho de Pedro. Simão, filho de Jonas, desculpe. Eu te digo que tu és Pedro, pedra, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja. O que ligares na terra será ligado no céu. Irmão, presta bem atenção nisso. Jesus disse: quem te revelou não foi carne e sangue, não foi a foto que você postou no Instagram, não foi o Facebook, não foi o que as pessoas que te veem o seu carro, veem o que você carrega no ombro, o cap que está no carro, o colete que está atrás. Não é o dinheiro que você dizima, não é o posto que você tem, não é a função que você tem. É o que Deus diz de você, o que te dá a dignidade, te põe no lugar verdadeiro que é seu. É o que Deus diz de você. E vocês, o que vocês dizem? Tu és o Cristo. E Jesus disse: Pedro, não foi homem, não foi obra de homem, não foi lugar de homem, não foi função de homem, não foi nada desse mundo que te fez entender isso, foi o Espírito Santo do Pai que te revelou. Irmãos, sabe quem você é, ou quem você deve descobrir que você é? Você é aquilo que o Espírito Santo disser para você. Você precisa ouvir a voz do Espírito Santo. Como é que nós sabemos o que você é? Como é que eu sei o que eu sou? Pelo que eu acredito. Ora, a fé é a certeza das coisas que não se veem e a firme convicção das coisas que se esperam. Isso está na lógica do pensamento. Tá não. Tiago diz: tu tens fé? Me mostra com as tuas obras, porque eu com as minhas obras te mostro a minha fé. Então,
Não é o que eu acredito que me faça ouvir a voz do Espírito Santo. É aquilo que eu faço que permite que o Espírito Santo fale comigo. Porque o que eu acredito, eu posso deixar de acreditar amanhã. Mas o que eu faço, e dentro do que eu faço está o que eu falo, porque quando eu falo, eu estou fazendo o gesto do falar. O que eu faço tem consequências, tem reflexos, opera mudanças. Se o que eu faço é uma coisa boa, presta atenção nisso aqui em nome de Jesus. Não interessa o que eu falo do meu pensamento, interessa o que eu falo da minha atitude. E o que a minha atitude fala diz quem eu sou. Então, essa menina chega e diz: presidente, essa profeta corajosa, e diz: eu tenho uma palavra de Deus para o Senhor. Irmãos, está na internet, todo mundo pode ver. Eu tenho uma palavra de Deus para o Senhor. O Senhor gosta muito de uma parte da Bíblia, eu também gosto. Conhecereis a verdade e ela vos libertará. Ah, pastor Zé, quantos pastores eu vi dizendo: esse homem é homem de Deus. Quantos bispos puxando o saco, quantos crentes. E vem uma menina, em 2022, no início do ano, passa por todos os seguranças, como aquela mulher que tinha um fluxo de sangue. Presta atenção, você viu e está vendo uma obra do Espírito Santo. Aquela menina, de 18 anos, com mais coragem do que um homem, ela teve coragem igual Davi para descer e lutar com o gigante. Ela passou por uma multidão igual aquela mulher do fluxo de sangue. Ela falou com aquele homem como João Batista falou com Herodes. E ela disse: você é uma farsa. Você pode até falar da palavra de Deus, mas você é fake, você é fraude. Irmãos, é de temer e de tremer. Deus precisou usar uma menina de 18 anos, porque não havia na igreja um missionário, uma missionária, um pastor, um apóstolo, um ancião para fazer o que ela fez. Deus fez algo extraordinário e é maravilhoso aos nossos olhos nesses dias. E sabe como é que essa menina descobriu isso? Porque ela é uma bem-aventurada. Não foi carne e sangue que revelou para ela, mas o Espírito Santo. Quando ela viu aquele monte de gente morrendo, e a pessoa dizendo: usa remédio para verme, que vai curar isso aí, e mais gente morrendo. Quando ela viu gente agoniada, e aquele sujeito imitando aquela pessoa que estava agoniada, sem ar. Qual é o nosso lugar nesse mundo? Quem é você? O que é que o Espírito Santo diz de você? O que é que as suas atitudes dizem de você? O que é que o Espírito Santo diz de mim? O que é que as minhas atitudes dizem de mim? Daquela menina, eu sei de uma coisa: eu vi uma profeta de verdade. Eu estou muito feliz. Eu vivi para ver uma profeta dos tempos bíblicos andando entre nós. E ela era diferente de tudo que eu podia esperar. Uma jovem de 18 anos. E eu não sei porquê. Agora eu me lembro de uma música antiga do Padre Zezinho. Lembrei aqui agora. Em que ele fala, pastor Anísio deve lembrar dessa música, que ele fala de Maria e ele diz: eu não sei se eram verdes os seus olhos, eu sei que ela era uma menina quando Deus a quis usar. Vamos ficar de pé em nome de Jesus?